Vamos abrir as Sagradas Escrituras, amados. Vamos à segunda carta que o apóstolo Paulo enviou ao Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos começar a partir do versículo de número 1. Alguém trouxe a carta de afronta hoje? Trouxeram? Daqui a pouco nós vamos orar por essas afrontas aí, vamos derrubá-las em nome de Jesus. Você crê? Eu também creio, irmãos. Vamos derrubar as afrontas que se levantam aí contra a nossa vida. Segunda carta do Paulo, o apóstolo Paulo, ao seu discípulo, o filho espiritual, que das caminhadas ele levantou, o Espírito de Deus deu direção a Paulo. Ele declara coisas muito, como que eu posso começar para deixar bem claro ao seu coração, muito atuais. A mensagem das quais nós vamos aprender hoje são mensagens atuais. Apesar de que o Paulo descreve essa carta em meados de 50, 60 anos após a morte e ressurreição de Jesus, e nós temos um conhecimento disso porque foi o Paulo já com as igrejas já funcionando, as igrejas já crescendo, mais igrejas abrindo. A Bíblia conta que Paulo envia essa carta para o Timóteo, dentre tantas outras cartas que o Paulo enviou para a igreja. E o Timóteo seria um futuro pastor, já estava iniciando como evangelista, já era um pregador. E ele então traz alguns ensinamentos ao Timóteo que são muito importantes para os nossos dias. Eu até quero que você guarde na sua consciência, durante toda a pregação, eu queria que você ficasse lembrando que você não pode se adaptar ao cenário que nós estamos vivendo. Amém? Nós não podemos nos adaptar ao cenário. Nós não podemos aceitar que as coisas impostas pelo mundo sejam praticadas por nós. Diga graças a Deus. Nós não podemos. Então, o cenário atual, ele pode muitas vezes até roubar a cena da palavra. Por que roubar a cena da palavra? Porque o cenário, aquilo que é visível, aquilo que você está vivendo, muitas vezes é até mais forte do que a palavra que está em você. Não que a palavra não tenha poder, não que a palavra não tenha condições de transformar o coração daquele que tem a palavra, mas muitas vezes a situação vai inibindo a fé. Então, o cenário atual não pode romper e tirar a fé da palavra que está em nosso coração. Amém, gente? Vamos então fazer a leitura pensando nisso, do versículo 1 até o 5. Eu peço que você preste atenção, porque eu não vou me apegar a pontuar aqui as coisas que estão descritas, porque as próprias palavras que você vai lendo, você vai entendendo quais são os significados delas. Diz o versículo 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos que são trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, que são ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, que são caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Estes são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Estes têm o quê? Aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Por gentileza, bem alto. Destes, afasta-te. Então, o que o Paulo fala? Vai chegar um tempo que vai ficar muito trabalhoso para você. Eu quero até que você pense o seguinte comigo: esses últimos tempos não quer dizer os últimos dias da volta de Jesus. Também será até mais rigoroso do que esses dias. Mas nos dias de Paulo houve tempos trabalhosos, assim como também nos dias que Paulo partiu e Timóteo continuou anunciando a palavra, houve dias trabalhosos, dias difíceis. Assim como houve dias difíceis para tantos pregadores, tantos pastores que vieram, assim como nos dias do pastor Jefferson existem dias trabalhosos e difíceis. Então, ou seja, o que o Paulo quer dizer? Ele não está marcando uma data específica, mas ele fala, chega um tempo que as coisas parecem ficar mais
difíceis, as coisas parecem que vão apertando mais. E aqui uma marcação de tempo específica, eu vou dar um adentro aqui, não querendo aumentar o que está escrito, só que ele fala, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então quer dizer que à medida que nós vamos crescendo, à medida que o tempo vai passando, os inimigos vão também aumentando. Estamos, todos os domingos deste mês de novembro, estávamos estudando sobre a graça no deserto. Quer dizer, em tempos muito trabalhosos, em tempos muito difíceis, nós ainda entendemos que a graça de Deus sempre está se manifestando. Amém? Mas isso não inibe de que os tempos não sejam difíceis. Mas por que os tempos se tornam mais difíceis do que o comum? Porque se o diabo já incita, se o diabo já quer destruir a vida do homem, quer levá-lo ao pecado para que ele seja condenado até a morte, por que piora? Por causa dessa gama de adjetivos que são colocados sobre essas pessoas, que estão aonde? Longe ou perto da gente? Que estão perto da gente. Então você já pensou, estar perto de uma pessoa traidora é bem? É bem gostoso? Amável, alegre? Não é. Estar perto de uma pessoa obstinada, de uma pessoa invejosa. E isso, vamos mais uma vez, o Timóteo está ouvindo uma palavra que isso aconteceria dentro da igreja. Você vai ver gente no meio da igreja, no seio da igreja, até mesmo nos lugares mais altos, em posições grandiosas, que vão ter esse tipo de sentimento. E essas pessoas, eu digo para você, essa pessoa você tem que se afastar. O Paulo não falaria se afaste de um pecador lá do mundo, que essa pessoa vai contaminar você. Ele está dizendo, dentro da igreja tem gente assim que você tem que fazer o quê? Se afastar. E quando eu digo dentro da igreja, não é para você olhar para ninguém com maus olhos, mas é olhando no sentido que nós estamos vivendo, de que há hoje muitas pessoas que não estão vivenciando a palavra. Nota-se que muitas pessoas vão se adaptando ao mundo. O mundo é de um jeito, a pessoa vai seguindo o que o mundo segue. Se as coisas que o mundo vai colocando como base de fé, base de formalidade, pastor, eu faço assim porque todo mundo faz. A pessoa vai adaptando aquilo que ela sabe que não deveria adaptar. Ela sabe que não deveria estar praticando tais coisas, mas ela volta a praticar aquilo. Ou seja, ela vai adaptando. Ela é de Jesus. Quem é de Jesus, diga amém. Ela é de Deus, ela está na igreja, porque eu pressuponho na minha alma, no meu coração, que alguém que vem para a igreja, alguém que está vindo buscar a Deus, essa pessoa, ela quer Jesus. Amém, irmãos? Eu não acho que uma pessoa venha buscar a Deus só por vir. Eu não creio que uma pessoa saia de casa dizendo assim, eu vou para a igreja para estragar uma igreja, para fazer uma igreja se perder. Não, eu acho que não acontece isso, mas a alma da pessoa, sem a confiança da palavra, vai se desviando a conduta e a adaptação do mundo. Pastor, o mundo vai fazendo assim para ser feliz. Não, mas nós não fazemos assim, porque isso é uma coisa contra a vontade de Deus. Então, eu não faço isso para me agradar a mim mesmo. Então, o Paulo dá para nós. Eu não tenho como falar isso hoje. Poderia, talvez, fazer até um seminário para falar disso, pegando ponto a ponto de pessoas que foram assim, amantes de si mesmas. Quem que é uma pessoa amante de si mesma? Aquela pessoa que só pensa em quem? Só pensa nela, irmãos. Ela não quer saber de ninguém. Eu não vou pegar aqui, porque não vou ter tempo de falar tudo. Mas se você pegar aqui e pontuar do versículo 1 até o 5, você vai ver que talvez no cenário da tua vida você perceba muita gente assim, ou talvez você vivendo assim. Eu acho que fica difícil falar que uma pessoa consiga... Eu acho que uma pessoa que pratica tudo isso aqui ao mesmo tempo, essa pessoa não se converteu. Mas eu acredito que talvez não são todas elas que você se encaixa, mas talvez em alguma delas você pode... Bom dia. Amém, irmãos? Pastor, mas eu não sou nada disso, mas pode ser que alguma dessas você se encaixe. Pode ser que alguma dessas coisas esteja fazendo você se tornar uma pessoa que Deus fala, se afasta desse irmão, porque esse irmão não é de Deus de verdade. Porque essa pessoa não é uma pessoa que possa ser uma pessoa que possa influenciar alguém a andar com Jesus. Então nós temos que tomar um cuidado. Pastor, graças a Deus, nessa escalada que fizemos aqui, graças a Deus eu não tenho nada disso, mas alguma coisinha pode ser que, assim como está escrito, uma raizinha de amargura pode destruir tudo que Deus construiu em você. Então a gente tem que abrir os nossos olhos. Em 2 Timóteo ainda, no capítulo 3, versículo 14, o que eu faço? Sabendo então que o mundo é mau, sabendo que o coração do homem vai para essas coisas, o que eu tenho que fazer para conseguir sair disso, para não cair e não ser essa pessoa que Deus fala para se afastar de mim? Versículo 14, você pode ler? Tu,
porém, permanece aonde? Naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha um pouquinho, pastor, o que o Paulo fala? Mesmo você sabendo de toda essa questão que pode acontecer, de toda essa maldade que pode acontecer, ele diz, você tem palavra, você tem que se afastar disso. Diga para a pessoa do lado, diga assim, ó, se afasta disso. Fala de verdade. Às vezes, irmão, a gente brinca assim, a gente brinca quando o pastor fala assim, pastor, isso é muito ruim, o senhor ficar mandando a gente falar, mas talvez seja até um despertar. Olha, está na hora de você talvez abrir os seus olhos aí. Você tem que aprender, você tem que abrir seus olhos, você tem que entender, você não pode seguir o que os outros estão seguindo, senão que diferença tem nós dos que estão no mundo? Me ajuda, gente? Nenhuma. Quer ver o que Jesus falou? Não precisa você abrir, porque eu só vou ler um versículo. Põe para mim, por favor, na tela, Mateus capítulo 7, 24. Vai passar na tela para você ali, ó. Vamos ler junto? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as vírgula, olha para o pastor na vírgula aqui. Uma coisa é certa, Jesus estava pregando as boas novas. Ele fala assim, ó, se você ouvir as minhas palavras, se você ouvir a boa nova e não ficar com o fariseu, não ficar com as práticas dos egípcios, se você não ficar com as práticas dos assírios, se você não ficar com a prática do pecador, do espírita, porque você vê hoje que tem muitas denominações, que não é minha intenção atacar, que Deus abençoe todas as igrejas que preguem o evangelho, amém? Mas nós vemos, por exemplo, algumas pessoas copiando do mundo e trazendo para dentro da igreja. O que é copiar? É fazer igual, é mais ou menos assim, copia, mas não faz igual. Quer dizer, nós só vamos fazer uma coisa que parece uma balada, mas não é. Vamos fazer um negócio que parece um bailão, mas não é. É só para a pessoa achar que é, mas é a igreja, né? A pessoa cria uma aparência das coisas. Eu não estou falando da parede, não estou falando da luz, não tem nada a ver com isso, mas é questão da prática. Você já viu, por exemplo, uma empresa? Talvez alguém conheça um pouquinho de marketing, já viu falar dessa área? A pessoa ela quer postar o que ela faz, ela quer vender. Quando para de vender segundo o que ela aprendeu, ela vai ter que aprender uma nova prática para poder começar a fazer novos clientes. Se a igreja vai perdendo os clientes, a igreja começa a fazer o quê? Adaptar o mundo dentro da igreja para ter novos. Só que a igreja não é o comércio. A palavra continua sendo a mesma. Nós não podemos adaptar. Pastor, mas a igreja XYZ faz assim para ter bastante gente. Mas nós não temos que fazer isso. Jesus disse, fique aonde? Leia, por favor, lá. Todo aquele, pois, que escuta, e depois que escuta, pratica as minhas palavras, essa pessoa, por Deus, não é o Jefferson. Olha um pouquinho, pastor. Não é o pastor que vai dizer que tipo de crente você é. Uma vez vieram me perguntar, pastor, eu quero saber dessa família. Não é nem membro da igreja. A pessoa chegou e falou assim, olha, pastor, eu quero saber da família tal. Eu falei, olha, meu amigo, primeiro, que eu não conheço você, e eu também não tenho que falar da vida de ninguém. Segundo, eu não sou dono da vida de ninguém. Eu sou o pastor, eu prego. Se as pessoas vão praticar o que eu estou pregando, aí é diferente. Eu não tenho como ter o suporte técnico, né? Como se tivesse a avaliação do mundo. As pessoas querem a avaliação do pastor sobre alguém, como se o pastor fosse o dono das pessoas. Jesus avaliou alguém? Eu me lembro de uma pessoa que Jesus avaliou. Alguém lembra de uma pessoa que Jesus avaliou? Um homem chamado Natanael. Alguém lembra? Não lembra? Você é um homem que é um verdadeiro israelita, quem não há dolo. Você realmente, você é de verdade, você não é uma pessoa falsa, você não adora de boca, você não é uma pessoa que só vem para a igreja porque a mulher empurra, você não vem para a igreja porque teu pai manda, você não vem para a igreja porque teu irmão te obriga, você vem porque você ama Deus, amém? Então assim, tem pessoas que o próprio Deus fala, olha, Ele está dizendo, eu vou olhar para você, imaginando em você e assemelhando você ao homem que é prudente. Porque a pessoa prudente é aquela pessoa que quando ouve aquela palavra, ela sabe, por exemplo, você está vendo alguém que está prestes. O Marcelo está caminhando aqui, né, Marcelo? E ele está dando passos largos e ele... Não, aqui em cima, aqui, irmão, sobe aqui rapidinho. O Marcelo está caminhando aqui. Aí você vê que o Marcelo é cego. Ele é cego. Você fala assim, você está olhando. Quem fica olhando ele cair?
Fala alguém, Marcelo! O Marcelo é cego, mas alguém alertou ele, você ia cair, irmão. Meu Deus do céu, sai daqui, irmão. Você tá... Então a gente às vezes está vendo a coisa e não está fazendo nada. A prática não está sendo executada. Nós vemos a pessoa caindo e não falamos. Ou estamos caindo, sabemos a palavra, mas não praticamos. Então, o que o Senhor Jesus fala? Esta pessoa que não vai ficar ligada ao mundo, essa pessoa que não vai se adaptar com os anos, porque os anos vão passando, vamos falar a verdade, quem já caiu naquela situação chamada rotina? Irmãos, tem gente que fala rotina como coisa ruim, eu acho rotina coisa boa. Porque, irmão, por exemplo, você que todo dia gosta de fazer uma caminhada, isso vai fazer bem ou mal durante os anos? Então, essa rotina é boa ou ruim? Ler a Bíblia todo dia é uma rotina, é boa ou ruim? Vai fazer crescer durante os anos? Então você entendeu que rotinas são coisas boas. Estar todo dia com a minha família unida é uma rotina, é coisa boa ou coisa ruim? Então acho que olhar para a rotina deve ser ruim, porque alguns não querem estar naquilo que estão fazendo. Pastor, trabalhar todo dia é bom? Alguns falam assim, é bom, pastor, é bem bom, é bom demais. É gostoso trabalhar. Irmão, mas tem gente que chora quando está desempregado. Tem que chora quando falta emprego. Então a gente tem que entender que a gente precisa abrir os nossos olhos e enxergar, puxa, eu tenho que ser a pessoa prudente, eu tenho que ser uma pessoa feliz por levantar todo dia. Qual que é a hora que você tem que começar a trabalhar? Pastor, minha hora é trabalhar às 7 horas da manhã, então levanta para trabalhar às 7 da manhã. E glória a Deus por isso, e vamos levantar a cabeça. Amém, Jesus? Não vou entrar nessa demanda, que aqui é uma outra mensagem, mas nós precisamos entender isso. Deus quer olhar para mim, quando eu pratico a palavra, e falar, olha assim, fala teu nome. O Jefferson é prudente, quer dizer, ele guarda a minha palavra, ele faz aquilo que ele está ouvindo de mim, isso Deus está falando de mim, de você. Então, como que eu faço para não ser essa pessoa mentirosa, enganadora, amante de mim mesmo, para que eu não seja um traidor, incontinente, que trata o pai e a mãe mal, que desobedece, que é enganador, que é isso, e tantos outros adjetivos que nós lemos mais cedo? Como que eu faço para vencer? O que o Paulo falou para o Timóteo? Você, porém... Você fique aonde? Na palavra que você aprendeu. Quem aprendeu de Jesus? Não sai dela. Sabe por quê? Vai chegar alguém dizendo assim para você, por exemplo, o pastor Édipo é pastor, vem aqui na frente, pastor Édipo e Marcelo. O Marcelo é jovem, está começando como um evangelista, ele está se preparando para ser um pastor. Só que o pastor Édipo, ele está contaminado. Diga assim, sério? Ele está contaminado. Aí ele fala assim, pastor, eu vou ser pastor e tal, e Deus vai ser comigo, eu vou ganhar muita alma. Vai lá, irmão. Pastor, eu vou ganhar muita alma para Cristo, vamos abrir uma igreja, vamos andar junto, eu estou com vontade de fazer as coisas. Irmão, você está por fora, irmão. Muito inocente, não é bem assim que acontece, não, irmão. Vamos ganhar alma para Cristo. Não, não é assim, não é assim. Não, não é assim, não. Você vai sofrer muito, irmão. Vão falar mal de você, vão caluniar você, vão mentir ao seu respeito, é melhor você trabalhar. Isso aqui veio do coração, irmão. Vocês entenderam? Volte. Ou seja, o que o Paulo está dizendo? Você fique aonde? Na palavra, ainda que seja, usando o exemplo, o pastor é uma bênção, mas ainda que seja o pastor, porque hoje está cheio de pastor na internet, pare com isso, pare com aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo, não é verdade? O que eu tenho que fazer para não cair no engano? Qual que é o pastor certo? Jesus. Você quer a palavra certa? Fique com a palavra de Deus. O que Jesus fala sobre isso? Irmão, desculpe falar para vocês. Vocês viram, eu vou falar por alto aqui uma linguagem. Antigamente, tinha uma igreja muito conhecida no Brasil, muito conhecida da denominação, que julgava os pastores de consagrar um copo com água para as pessoas beberem a água consagrada e serem curadas. Alguém sabe qual igreja é? Sabe? Hoje essas pessoas estão assistindo lá com uma correntinha na mão, que elas ficam orando com a correntinha na mão, você entendeu o que eu quis dizer agora, para quem não tinha entendido ainda, e estão orando com um copo com água, igual o pastor orava. E continuam orando, e que eles aprendam a fazer segundo está escrito, para a gente não ter que aumentar. Então quer dizer, eu creio, se o meu pastorzinho falar, eu vou fazer. Você está entendendo isso? Eu tenho que fazer aquilo que está descrito na Santa Palavra de Deus, porque vamos dizer que o pastor Jefferson pira a cabeça, sei lá, o pastor Jefferson, ele deu um negócio no cérebro dele lá, deu uma pirada, se perdeu, o pastor começa a falar umas minhocas para você, o que você faz, irmão?
Eu vou seguir o pastor Jé, porque eu amo ele. Você ama o pastor? Eu amo você, em Cristo Jesus, eu amo você. Você pode amar muito o pastor, mas você não pode seguir as minhas loucuras. Ainda que o próprio Paulo chamou a igreja e falou, gente, se algum dia vier um anjo falar com vocês, mudando o que Jesus falou, pula fora, porque é demônio. Você deu para entender isso, irmão? Pastor, mas tem pastor endemoniado? Tem, irmão. O Judas, ele estava do lado de Jesus e a Bíblia fala que ele foi cheio de demônio. Então temos que tomar um cuidado, que pode vir gente mudando as coisas. Eu vi esses dias um negócio que eu fiquei perplexo. Ó, palavra bonita, né, irmão? É difícil de falar. Mas eu me lembro que o rapaz postou assim, olha, pastor, aqui na igreja nós aceitamos tal coisa assim, coisa que é bem até pesada. Até, na verdade, é algo que nos anos que vivemos parece se tornar uma coisa normal. Ou seja, nós ouvimos falar que homem é menino e menina é homem e está tudo certo. Quer dizer, o mundo está adaptando uma mentira. É uma adaptação? Quem já fez uma adaptação na vida? Adaptação é gambiarra. Quem já fez uma gambiarra? Ah, não é assim, mas fica assim mesmo. Irmão, não é assim. Deus criou macho e fêmea. E pastor, mas por isso que essas pessoas não se convertem, pelo amor de Deus, nós não temos nenhum problema com o ser humano. Amém, gente? A pessoa pode fazer o que ela quiser, pecar, e pintar e bordar, faz o que quiser. Porém, eu não preciso concordar com ela. E ela também não precisa concordar comigo. O problema é que as pessoas hoje estão tentando fazer que a gente concorde com algo que a gente não concorda. Não tem como concordar com algo que é contra a palavra de Deus. E se você concordar, ah, não, pastor, é que eu também tenho que ter dó. Pera, por favor, me perdoe, tá, gente? Você não é crente. Porque Jesus disse duas frases que são impactantes e poderosas para acabar até com a sua ideia aí. É sim, sim e não, não. O que passou disso é procedência maligna. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Ai, pastor, não fale desses assuntos. É esses assuntos que nós temos que entender, que às vezes a gente vai aceitando porque, pastor, nós não podemos excluir as pessoas. E qual foi o dia que Jesus excluiu alguém, irmãos? Qual foi o dia que a igreja pode excluir alguém? Não pode isso acontecer. Amém? Só que Jesus fala, o prudente é quem ouve e pratica. Então, para você não se perder, não se tornar aquela pessoa como Paulo descreveu ao Timóteo, eu tenho que fazer, guardar a palavra que recebi. Porque se eu praticar essa palavra, eu vou ser uma pessoa que vou caminhar de maneira prudente. Como vai ser o casamento de quem é prudente? Hã? Briga, grito, xingo. Ah, pastor, lá em casa nós não briga. Não briga por fora, mas por dentro é cada briga. Verdade, irmãos. Já viu gente de bico? Já viu ou não? Tudo bem? Tô. Como é que você está? Tô bem. O que foi? Nada. Tem gente que vive azedo, irmão. Às vezes a pessoa não fala, mas a pessoa fica se martirizando, fica com raiva, com ódio, e nós não podemos ver assim, amém? Então, o que o Senhor Jesus diz? Nós temos que ser pessoas que estão formados na palavra. Se você for formado na palavra de Deus, você não vai se perder no meio do caminho. Sabe por que a gente vai caindo? Porque a gente vai adaptando as coisas. Ah, sabe quando o pastor fala assim, ó, gente, nós temos que ser fiéis, a título de exemplo, nós temos que ser fiéis no dízimo e na oferta. Algumas pessoas falam, não precisa ser bem assim igual o pastor fala. Já ouviu alguém falar isso? Porque você vê que as pessoas não gostam de alguma coisa, elas tentam adaptar um jeito, do jeito que ela pensa ser certo. Então nós não precisamos adaptar a palavra, nós temos que praticar o que já sabemos. Se há coisas que você não sabe, continue a aprender. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Deixando aqui Mateus, agora vamos comigo, por favor, a carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo de número 3. Primeira carta de Pedro 3,15. Eu vou explicar uma coisa para vocês, porque vai chegar dias da nossa vida que vão nos indagar por que nós ficamos tão confiantes no que nós estamos praticando. Vai chegar momentos que vão até perguntar que razão é essa que faz você ter tanta fé em acreditar que ir para a igreja, ouvir um homem comedor de arroz e feijão vai mudar a tua vida? Quem já pensou com essa maneira de pensar alguma vez na vida? Alguém já pensou? Eu já pensei. Esse homem aí, rapaz, você não tem nada para falar, isso aí é igual eu, isso aí é sem vergonha, isso aí é só um mágico que ludibria as pessoas, isso aí é um qualquer, talvez, e infelizmente exista. O próprio Jesus disse, virão muitos vestidos em pele de cordeiro, porém,
São lobos, Jesus disse isso acontece, mas às vezes a gente até discrimina aquele que fala a verdade. O que o Pedro fala para a igreja? Leia comigo aqui, vamos lá. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Ou seja, tudo que é santificar? Já ensinei isso aqui no começo do ano para vocês. Quem lembra? Santificar-se é você separar-se das coisas do mundo. Viver em santidade todo mundo está indo para lá porque é legal. Só porque é legal não significa para mim. E também não é para você demonizar tudo. Um dia, até eu estava com algumas pessoas, tem a praça central aqui, às vezes tem um campinho de futebol, eu levo meu filho lá, mas aquela praça, pastor, ali é para uma entidade, eu não sei. Não, irmão, eu vim aqui, eu não posso demonizar as coisas, senão daqui a pouco você não vive mais. Amém, irmãos? Não é para você demonizar, mas aquilo que vai contra a palavra, você não vai. Eu vou, por exemplo, no local onde, aquele local as pessoas estão numa prática errante, vamos dizer assim, a pessoa está num bar, você vai fazer o que no bar? Quem já pensou, esses dias eu falei com a minha esposa, estava caminhando com ela, tenho caminhado bastante esses dias, para tentar perder um pouquinho desse corpinho esbelte, e eu passava, falei, nossa, Dani, esse lugar aqui parece ter uma comida gostosa. Você já passou num lugar que mostra assim, os pratos assim, naqueles vídeos bonitos assim, que fica aparecendo? Falei, nossa, deve ser gostosa essa comida. Aí eu falei, mas ali é um ambiente que não é propício para a gente. E ela falou assim, mas, puxa, parece ser tão... Vamos ver um dia que não tem ninguém, mas o problema é esse. O problema é que a impressão que se dá desse local, que quem está ali gosta do que está sendo praticado ali. Pastor, nós não podemos ser desse jeito. O problema é esse, quando a gente começa a adaptar o que a gente sabe que não pode fazer. Não é que não pode fazer, Deus proíbe isso, Deus não proíbe, mas aquilo me traz vergonha, pula fora. Se fazer tal coisa vai te tirar você da presença de Deus, não vai naquele lugar. Pastor, eu não ligo para isso. Você está se adaptando. Daqui a pouco, aqueles adjetivos que nós lemos sobre as pessoas que estão caídas dentro da igreja, são as coisas que você começa a praticar. Lembra que eu falei, pode ser que você faça alguma daquelas coisas? Lembra que eu falei? Pode ser que seja todas, que eu acho muito difícil, porque um convertido não pode ver daquele jeito. Alguém que desceu as águas não pode ver com toda aquela maldade. E ainda assim, irmãos, tem gente que acaba perdido. Quem lembra um dia, um homem chamado Simão o Mágico. Alguém já ouviu falar desse homem? Lembra, lá em Atos? A Bíblia fala que o homem chamado Simão o Mágico, depois que ele se converteu, ele viu que foi liberto daqueles demônios, ele tentou comprar o apóstolo, pagando para ele, para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Aí o Pedro falou assim, pega teu dinheiro, que seja para a sua perdição seu dinheiro. Saia daqui com o seu dinheiro. Ele achou que era algo para benefício dele. Quer dizer, eu parei de ganhar dinheiro de um jeito enganando os outros, agora eu aprendi um jeito novo. Tem gente que sai da obra do mundo para praticar a obra de Deus achando que é a mesma coisa do mundo. Que quer ser ligeirinho na igreja, como também era ligeirinho no mundo. Você entendeu o que eu quis dizer, o ligeirinho, né? Pessoa que era maldosa no mundo e quer ser maldosa de outro jeito dentro da igreja. Não podemos viver assim. Por isso que está descrito, vamos ler novamente? 1 de Pedro 3,15, que é onde eu quero chegar, e estais sempre o quê? Por favor, vamos ler junto, depois do ponto e vírgula. E estai sempre preparados para responder com raiva, ódio, com rispidez, como? Com mansidão, com temor a quem primeiramente? A Deus, temente a Deus, a qualquer. Qualquer significa qualquer pessoa que pedir para você a razão da esperança que há em vós. Ou seja, você tem que sempre ter uma palavra que fundamenta a tua fé. Por que você busca a Deus? Já fez essa pergunta para você? Não sei, meus pais me traziam, eu vim porque estou doente, eu vim porque estou com problema. O que fundamenta a razão da vossa fé? O que faz você ser tão confiante nessa fé? O que faz você acreditar que o pastor fala a verdade? O que faz você acreditar que a Bíblia é a verdade? Já foram indagados nesse sentido? Você mesmo ou alguém te indagando? O que o Pedro fala? Aprenda a responder qual é a esperança. Como que eu vou aprender a responder algo que eu não sei? Se eu não estou vivendo, se eu não estou praticando. Como é que eu vou falar, faça assim, se eu não faço? Como é que eu vou falar, você tem que andar com Cristo, se eu não estou andando? Quer ver uma coisa? Lucas, põe na tela, Lucas capítulo 24, versículo 32. Na tela com a gente aqui, para ser mais breve. E disseram um para o outro. Aqui está acontecendo o caminho de Emaús, que está Lucas e Cleopas andando depois da morte de Jesus.
E nesse caminho que eles estão conversando do que aconteceu em Jerusalém. Jesus morreu, só que ele já tinha ressuscitado. Só que como eles não ficaram esperando Jesus, eles não ficaram aguardando Jesus aparecer até eles para falar com eles, eles estão indo caminhando. Viu só, nós esperávamos que Jesus fizesse alguma coisa, nós pensávamos que esse seria o Salvador, só que eles não aguardaram até o grande dia. Ou seja, eles tinham palavras, sim ou não? Sim, só que não aguardaram o momento certo, estão indo embora. Olha um pouquinho, pastor. Tem gente que vai embora? Porque acha que não está certo? Porque acha que aquela palavra não é bem assim? Tem gente que vai embora? Tem gente que vai, irmão. Olha que bonito que acontece aqui, ó. Versículo de número... Isso, é aqui mesmo, querido. Obrigado. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha um pouquinho, pastor. Quem lembra da passagem vai conseguir trazer a memória que os dois estavam caminhando e do nada, aparece outra pessoa. Quem que apareceu? Jesus. Sabe quando você está numa conversa informal, uma conversa que você não está falando nem de Jesus e Jesus chega naquela conversa? Quem já teve numa conversa assim? Irmão, isso acontece comigo todo diante do Espírito Santo, que todo dia isso acontece comigo, irmão. Irmão, a não ser que eu fique mudo, mas todo dia eu estou conversando com alguém de qualquer coisa, Deus fala comigo, o Senhor chega ali e faz eu entender até o que eu vou pregar, até como eu devo dirigir algum culto, como eu devo me dirigir àquela pessoa. O Senhor fala com a gente ou não? Ele fala, irmãos, é muito claro, para mim é muito audível. Eu estou numa conversa ali, falando sei lá, não sei do que, não sei da onde, dali nasce uma mensagem, dali nasce uma palavra, dali você vai para um estudo, dali você vai para uma oração. É muito gostoso andar com Jesus. Aí, irmãos, olha que coisa séria, porque está escrito que eles diziam um para o outro: gente, o amigo, você não percebeu quando esse homem chegou aqui, nosso coração começou a sentir algo diferente? Sabe quando a palavra faz você arrepiar assim, os pelos da pele? Sabe quando a palavra faz o seu coração? Quem já teve isso? Já teve isso? Não é só emoção, mas é quando você fala: puxa, isso aqui, eu preciso disso. Então eles estavam ouvindo Jesus pregando para eles, só que eles não enxergavam que era Jesus. Olha para o pastor Jefferson aqui, diga assim: pastor, o senhor não é Jesus. Mas quantas vezes Jesus fala pela minha boca e você não escuta, você não enxerga que é Jesus falando com você? Quantas vezes? E eu estou dizendo para você que eu sou muito errante, não sou Deus não, pelo amor de Deus, nem misericórdia de pensar numa coisa dessa, de achar que eu possa ser tutor da vida de alguém. Mas quantas vezes você ouviu uma palavra que Deus usou minha boca e você caiu por não ter obedecido? Uma palavra que poderia ter ajudado você. Mas você preferiu fazer. Não, pastor, é que todo mundo faz. Não adapta a sua vida de fé. Você vai adaptando, achando mais legal e mais moderno. Quem já trocou de celular porque o teu estava mais antiguinho? Você começou a ficar: não, pastor, também é antigo, eu vou trocar por um novo. Você troca a fé por uma nova. Você troca a igreja por uma nova para poder... Lá é mais moderno, lá é mais legal. Lá tem telão, lá tem isso, lá tem aquilo. Irmãos, eu quero a palavra, eu quero Jesus, eu não quero os adereços da igreja. Se eu quero estar num lugar de adereço bonito, eu vou procurar um lugar, um restaurante chique para sentar e ficar contemplando. Quem entendeu, diga amém. Não é para você ficar contemplando. Se a igreja é bonita, glória a Deus, bonito, bem organizado. Eu digo que a minha mãe sempre me deu uma lição. Alguém já morou em casa de chão batido? Alguém já? Lembro que na nossa casa, quando meu pai construiu uma casinha para nós de madeira, a primeira casa que meu pai comprou, eu me lembro, isso que era pequeno, que na garagem não tinha como fazer ainda o piso, por causa que era muito, muito difícil naquele tempo financeiramente. E ele tinha deixado o chão batido, e minha mãe fazia o quê? Vamos fazer, como é que fala o nome? Ficava aquele soquete, para ficar bem lisinho aquele local, e sempre que juntasse pó na terra, era para a gente varrer. Irmãos, alguém já varreu a terra? Parece coisa de louco, não parece? Mas isso chama capricho. É o capricho, irmão. Você manter bem zelado, bem cuidado, isso é uma beleza. Não é porque você é pobre que a tua casa tem que ser um lixo. Diga assim: fala a Deus. Amém. Pelo amor de Deus, não tem nenhuma maldade minha na palavra, mas às vezes a gente acha que a gente talvez não tem aquilo que a gente acha que tinha que ter, que a gente tem que deixar as coisas de qualquer jeito. Então a gente não tem, e vamos falar a verdade, quando você entra num lugar que é chique, você não sente que é chique? Sim ou não? Você já foi num lugar e fala: ai meu Deus, não sei nem comer aqui. Quem já passou por isso, irmão? Eu já passei por isso. Quer ver? Presta atenção.
Comecei a trabalhar numa empresa. Eu, Jefferson, até meus 20 anos, eu nunca tinha entrado num restaurante. Diante de Deus, eu nunca tinha entrado num restaurante. Quem é mais velho vai lembrar que antigamente não tinha esse negócio de pizza, não é verdade? Pelo menos aqui, né, no Brasil. Ou se tinha, estava muito distante de mim. Não tinha esse negócio de pizza, de lanche, né? Eu me lembro, irmãos, que eu fui trabalhar numa empresa que era muito grande, uma empresa muito, muito grande. Já viram falar da empresa chamada Bosch? Eu fui trabalhar nessa empresa. Aí, quando eu entrei na empresa, na hora do almoço, tinha um refeitório gigante, como se fosse um grande restaurante. Aquele negócio assim que eu não sabia que chamava buffet, eu chamava de buffet. Aquele negócio estava assim, ó, dava assim, buffet. Eu falei, mas o que é esse negócio aqui? Aí ele falou assim, ó, aqui é para você tirar comida, aqui você pega a bandejinha. Já passou essa vergonha ou não? Pegar aquela bandejinha. Eu falei, será que é para colocar comida na bandeja? Será que eles comem igual porco aqui, mano? Diante de Deus, irmão. Estou falando sério. Quem é ingênuo demais, às vezes por não ter conhecimento, acaba apanhando quando você vai conhecer. Por que faz com essa bandeja? Para comer aqui? Não, posso comer no prato? Não, rapaz, é para você pôr o prato na bandeja. Ah, tá. Né? Leigo total, né, irmão? Olha só que imbecilidade minha. Mas pode ser que alguns passaram por isso. E não é maldade, você que está compreendendo. Né? Aí você pegava o prato, e foi passando. E falei, nossa, quanta comida, meu Deus. Quando chegou no final, diante de Deus, que vergonha. Estava um prato desse tamanho. Eu falei, Jesus, ninguém me enxergava atrás da serra. Porque era comida diferente, eu nunca tinha comido daquele jeito. Nunca tinha visto comida. Nossa, que legal. E aí, no final, tinha uma... para mim, na minha concepção, falaram assim, não, isso aí é camarão, a milanesa, né? Que ele é enroladinho ali, frito, né? Eu falei, nossa, camarão, eu vou poder experimentar camarão pela primeira vez. Eu falei, nossa, é muito bom trabalhar nessa empresa. Vou comer camarão. Né? Poxa, nunca comi camarão, vou comer camarão na empresa. Essa é a empresa da minha vida. Aí, chegamos na mesa, sentamos para comer. Na hora que eu fui comer o tal do camarão, era cebola frita, irmão. Vocês dão risada, né? Vocês tiram onda, né? Eu falei, Jesus, mas eu nem gosto de cebola frita. Ou resumindo a história, irmãos, às vezes a gente se sente até, nossa, que lugar é esse? Irmãos, vamos ser sinceros, vamos colocar essa palavra no coração. Quando é Deus que fala com você, você sabe que tem locais e ambientes e coisas que não é mais para você. Tem pessoas que não é mais para o seu ciclo de vida. Ou essa pessoa vai ter que mudar de conduta para você continuar caminhando com ela, ou você melhor fazer o quê? Vai um para um lado e o outro para o outro. Está escrito em Amós 3:3. Se não querem andar junto, não tem acordo, não vai dar certo. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Vamos dizer que fala assim, pastor, eu acho que a Igreja da Graça fala muito de cura, fala muito de libertação. O que Jesus falava? Ah, tá. Então eu acho que nós somos uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? Uma igreja que Cristo é a base, é o centro, é o fundamento. Ah, pastor, mas é que lá eles fazem... Irmão, eu não quero saber o que acontece lá fora. Porque muitas pessoas vão trazendo esses adereços para tentar fazer... Já ouviram falar a expressão enfeitar o pé do pavão? Você nunca ouviu essa expressão? Porque quem já viu um pavão? É bonito ou é feio? Perfeição de Deus, irmão. Quando o bichinho está casado, fechado, ele é um bicho, é uma galinha, ona. Mas quando o bicho abre aquelas penas bonitas, irmão, você vê o detalhe, né, irmão? Cada pintura que Deus fez é maravilhoso. Aí a pessoa, eu vou enfeitar o pezinho para ver se fica mais bonito. É igual o pessoal chega no final do ano, quer enfeitar a casa com árvore de Natal. Mas que diabo que é árvore de Natal, irmão? Alguém pode me explicar? Se alguém conseguir me explicar, eu vou deixar você me ensinar, porque eu não sei o que significado tem. Ah, porque é legal, pastor, é do Polo Norte. Da onde que você tirou essa história, irmão? Você acredita no Pinóquio? Não, mas aí você acredita no Papai Noel. Ah, pastor, é porque todo mundo faz. Você está adaptando a sua fé. Ah, pastor, eu acho tão bonitinho os piscas. Por que você não deixa o ano inteiro, então, se é bonitinho? Ah, porque todo mundo faz. Você está adaptando. Perdão, pelo amor de Deus, eu não quero ser duro, mas fui, desculpa. Vocês desculpam, pastor? Que às vezes tem gente que não tem fé para escutar dessa forma, mas você está errado. Já pensou chegar na igreja? A igreja está enfeitada com a maior árvore de Natal da cidade. Vamos tirar foto da cidade. Da primeira, na igreja tem a árvore de Natal. Ai, pastor, eu não vejo nenhum problema disso. Eu vou dizer para você, colocar uma árvore, não colocar, não faz diferença nenhuma, mas colocar só pela data é religiosidade. Você foi pego, massa de manobra. Agora, você deixa o ano inteiro lá, planta. Quem gosta de planta? Deixa o ano inteiro lá então,
Deixa piscando o ano inteiro lá. Se você for procurar lá a base do porquê daquelas bolinhas, aquela estrela, se você for ver cada coisa que foi, quais os motivos que foram colocados dessa forma que é vendida hoje, eu acho que você não usaria. A representação daquelas bolinhas que ficam penduradas, procure, se você acha que é mentira, vai procurar na internet. Só que entenda, né? Você vai achar várias pessoas falando coisas muito legais. Mas os propósitos daquelas cabeças eram simbolizando as crianças mortas nos dias de Jesus. Não mandaram matar crianças nos dias de Jesus? Mate todos os homens, porque eu não quero que nasça o rei aqui nessa terra. Nos dias de Moisés, mate todos os homens, porque eu não quero que venha um libertador aqui nessa terra. Aí a gente, como crente, vai fazendo o quê? Lembra do comecinho da mensagem que eu pedi para você não esquecer? Pare de adaptar-se com o cenário. O cenário vai adaptando a gente. A gente vai achando que não tem problema. Irmãos, mais uma vez. Ai, pastor, como é que eu ia chamar o senhor para lá em casa? Eu coloquei uma árvore de Natal. Irmão, não fique triste, pelo amor de Deus, não vai ficar bravo com o pastor. Eu só estou mostrando para você que se tornou somente uma coisa, irmão, tão, vamos dizer assim, como que fala? Jesus, amado, tem uma palavra certa. Ela virou a questão de vender, de mídia, porque chega esse período, o pessoal fica tudo doido, irmão. Por que tem a semana de gastar do ano? Passou essa semana de gastar, não foi a semana de gastar? Sabe o nome? Black Friday. Porque sabe que esse mês é o mês que você ganha um salário que você não tem no outro mês passado, nem no outro. Vamos colocar um dinheiro para a pessoa comprar, vai ficar mais barato. Mais barato nada, irmão. Janeiro vai estar mais barato que agora. Ninguém quer comprar em janeiro. Então a gente tem que entender que a gente acaba caindo nisso. A gente não pode deixar essas coisas nos dominar. A gente vai adaptando as coisas. E nós não podemos adaptar. Por isso que o que está descrito é, o que o Lucas e o Cleopas falaram entre eles? Puxa, enquanto nós andávamos, nosso coração começou a arder. Porque quando é Deus falando, tem aquele confronto. Puxa, não era um homem qualquer que estava aqui, quem estava diante de nós era o próprio Jesus. Quem crê que Jesus está aqui? Você crê? Eu creio de verdade que Ele está aqui, irmão. Ele diz, irmão, que Ele sempre está no meio de 2 ou 3 pessoas que estão com Ele. Eu já ouvi que no meio de uma multidão, muitas vezes, Jesus não está ali. Como assim, pastor? Porque todos ali estão motivados por outra coisa. Né? Eu falo? Eu falo? O pastor quer mídia, né? Quero não. Você vê a pessoa, por exemplo, né? Você vê as pessoas para entreter. Existe, por exemplo, uma política, né, nacional, enfim, até mundial, de cultura. Aí as pessoas, imagine, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não tem nenhum cunho político de falar isso, porque eu não tenho nem ideia do que seja, se é ou não é. Se alguém falar alguma coisa, pode até saber melhor que eu. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Imagine que 70 milhões investidos nas UPAs ou nos hospitais da cidade. Seria bastante coisa? E 70 milhões para a gente fazer festa? Tem que ter festa? Tem que ter entretenimento? Pastor, tem que ter lugar para passear, tem que ter um local para você poder sentar com sua família, numa praça, não é verdade? Mas tem coisas que são muito mais valiosas que entretenimento, que o entretenimento, na verdade, só leva mais dinheiro do povo, irmão. Pastor, o senhor está usando uma ideologia sua? Não, não é uma ideologia minha. Estou mostrando para vocês que, às vezes, nós queremos coisas que o mundo está dando. Por exemplo, vamos fazer um show, só que para agradar todo mundo, eu vou colocar um show de rock. Você está entendendo? Para bom entendedor, meia palavra basta. Minha mãe falava, para quem sabe ler, um pingo é letra. Não é verdade? Você põe um show do rock para agradar os roqueiros. Irmãos, diga-se de passagem, todo mundo tem essa liberdade, certo? Você põe um show do Tonico Tinoco. Ele não vai voltar, já morreu, né? Para agradar quem gosta das músicas raízes, né? O sertanejo não sei das quantas. Não sei do Satanás lá. Mas também quero agradar os crentes. Vamos ter o show dos crentes. Ai, meu Deus, eu amo você! Irmão, nunca teve essa expressão para Jesus. Mas para os crentes que estão lá cantando, as pessoas fazem. Você entende, irmãos, que a dificuldade nossa é ir adaptando o mundo. É errado, irmão, as pessoas cultuarem a Deus num show de louvor a Deus?
Não vejo errado, não vejo pecado nisso. O problema é o ambiente ser favorável para me adorar. Não é o ambiente que me faz adorar. Não é o som alto que me faz adorar. Não é o cantor que me faz adorar. Deu para entender? Ah, pastor, é que lá é mais legal. Eu vou na igreja, é a Dani que está cantando, pastor é, tipo, às vezes desafina toda hora. Não é o verdadeiro adorador. A pessoa quer o palco. Para o palco, não, é que hoje quem vai cantar? Você viu quem? Quem que é? Você viu? Quem que é? Onde está escrito aqui? Vamos achar aqui. Irmão, tem que buscar Jesus, irmão. Quem já viu um missionário falar assim, ó, se vocês idolatram o RR, vocês estão errados. Quem já viu um missionário falar isso? Porque se o RR fosse alguma coisa, seria acerte, não RR. Quer dizer, não siga os homens, as pessoas querem os homens, ela quer palco, ela quer entretenimento. Entenda, não há erros, o problema é quando a pessoa começa a basear que isso tem que trazer para dentro de onde? Dentro da igreja. Ai, é porque esse é de Deus, mas acabou de levar 350 mil no bolso. E aí? A pessoa não liga para isso. Ela não se importa com isso. Esse dia eu estava falando com o irmão Natanael, nós fizemos um resumo, fizemos umas contas para a gente poder arrumar o som da igreja, que já tem anos que eu falo que eu vou fazer isso. E arruma isso, estraga. Eu falei, Deus, eu preciso, me dá condições, Pai, prospera essa igreja para que nós possamos comprar esse som. A gente fez um levantamento, dá quase 100 mil para a gente arrumar o som, irmão. É caro, gente, essas coisas é caríssimo. Ai, meu Deus, e para alugar, para o pessoal cantar 1 hora, às vezes nem isso, irmão, é quase R$1 milhão. Para alugar. Isso as pessoas não veem, mas né, se falar que tem que dar R$100 para ajudar numa caixa de som, meu Deus, a pessoa planta o berreiro. Ah, mas é de grátis. Fala a verdade. Olha para a pessoa, olha para mim assim, ó, diga assim, ó, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, irmão. Eu sou bobo, sou trouxa mesmo. Então, gente, tome cuidado, porque quando é Deus que está junto com você, quando é Jesus que está com você, o coração faz o quê? Leia lá. O coração arde. Você sabe que é Deus falando com você, é Jesus que está ali, é diferente. Agora, quem já viu gente se descabelando? Ai, muito forte a presença de Deus, nossa, o som batia aqui, ó. No outro dia está traindo, no outro dia está enganando, no outro dia está mentindo, no outro dia troca de igreja porque encontrou gente da outra igreja, abandona o pastor, nem fala mais nada com o pastor. Mas que diabo é isso que a pessoa vai ficar cheia de Deus no dia, no outro dia a pessoa se desvia? Chorando, prantos, né? Por que a gente está ouvindo isso aqui hoje? Porque a igreja está adaptando o mundo dentro da igreja. Não foi o que o Paulo disse? Cuidado que você pode tornar essa pessoa. Vai ter gente assim dentro da igreja. Então, por que o tempo está trabalhoso hoje? Por quem está percebendo que está difícil ganhar alma? Essa semana o irmão falou, pastor, no dia do encontro dos homens, eu chamei 25 homens, amigos próximos, pessoas que eu tenho afinidade, que quando eu mando mensagem, aí cara, como é que você está? Vamos tomar um café? Vamos. Ô amigo, vai ter um culto na igreja. Nem sequer um joinha a pessoa manda. Quem já convidou alguém, a pessoa falou, você falou de Deus, a pessoa corta o laço. Está trabalhoso? Por que está trabalhoso? Por causa disso, gente. E a gente acha que isso é uma coisa normal. Se você for aceitando isso, você vai entrando nesse laço, você vai caindo nisso. A gente vai trazendo para dentro da igreja, e aí, o que diferença faz? Um dia desse, eu escutei um pastor, né, que é muito conhecido meu, muito amigo meu, que ele falou assim, ó, tem igreja que parece que ele está entrando numa boate. Cala a boca, Jefferson. Vamos para a segunda carta de Timóteo. O capítulo é o 4, versículo 3. Pastor, como que eu faço, então, para vencer, como o Paulo disse? O que o Paulo falou para o Timóteo? Filho, você se afasta disso. Filho, fique com o quê? Com a palavra que você já aprendeu. Você aprendeu a palavra? Sim ou não? Não sai dela. Mas, pastor, vai chegar gente tentando adaptá-la no meu coração? Vai, não sai do que você aprendeu. Porque vai ter gente que vai falar coisas que é mais eloquente, mais forte, mais bonita do que a palavra que você ouviu. O que é mais legal? Legal, presta atenção, para você não vai ser que você é crente, mas o que é mais legal? Passar uma noite numa balada, uma noite de oração? Ah, então tá, sexta-feira vai ter noite de oração. 3 pessoas com o pastor. É visível, irmão, que a atitude é diferente daquilo que está sendo ouvido. Porque a prática é mais contundente, ela é mais profunda, por isso que é mais difícil de fazer.
Por que é fácil falar e difícil fazer? Por isso. Então, para a gente poder se afastar disso, a gente tem que ficar com a palavra, tem que ficar firme na rocha. Terminamos agora, né? Vamos lá, 2 Timóteo 4, versículo 3. Vamos aprender. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, farão o quê? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias. Ou seja, a pessoa que está num pecado, ela lê na Bíblia que é pecado, ela vai querer confirmar com alguém que fala que não é. Porque ela quer fazer aquilo. Não, mas alguns dizem que não é. Então, o que está escrito aqui é, vai vir tempos que as pessoas vão ter o que no ouvido? O que é comichão? Ela escuta a palavra, mas já tem uma outra palavra lá dentro. Tem uma coisa que não deixa a voz de Deus entrar, porque já tem, não, já me falaram, eu já sei bem disso. Sabe quando a pessoa já não vive da fé, que ela vive daquilo que falaram e não daquilo que Cristo falou? Ela fica com a religião e não com Jesus. Ela fica com a pessoa e não com Cristo. Então ele fala, vai vir tempos que você vai pregar a verdade, vai acontecer o que com as pessoas? Não vão ouvir. Presta atenção no pastor aqui. Quem já teve num culto que você veio e você voltou, não entendi nada, pastor. Aí você fala, nossa, o pastor não sabe pregar. E aí outra pessoa vem e fala, meu Deus, pastor, que culto, pastor, que palavra. Eu fico pensando, será que Deus fala só com 2 ou 3? Será que Deus só fala com uma pessoa e as outras não? Será que Deus é aleatório, seletivo? Hoje, unidu, unite, salamé, hoje eu vou abençoar você, o resto vai ficar sem entender nada. Você acha que Deus faria uma maldade dessa, irmãos? A palavra está solista, disponível para todos. O problema é que a pessoa está onde, irmão? Com comichão no ouvido. Ah, hoje eu vou comer carne assada. Hoje eu vou comer maionese. O pastor vai terminar mais cedo o culto, então eu vou para casa mais cedo. Ai, que bom. Ai, graças a Deus. Meu Deus, não aguentava ficar no culto mais. Ai, meu Deus. E vira para lá, poupança, vira para cá, e estrala a cadeira, e mexe para lá, e mexe para cá, e vira, e vai, e toma água, vai no banheiro, e não sei o quê, e não sei o quê. Meu Deus, a pessoa tem comichão, irmãos. Quer ver quando cai a Bíblia no chão, irmão? Aí o laço já caiu, né, irmão? Porque tem gente que nem Bíblia traz mais, né, irmão? Que é pior. Para mim é pior. O crente que vem para ele não traz uma Bíblia, olha. Aí, pastor, por que falar assim? Porque é verdade, irmão. É nela que você tem que meditar, é nela que você tem que marcar, anotar aqui, pegar um caderno. Está aqui, eu falei para algumas pessoas, falei, só quando acabar esse caderno meu de estudo aqui desse ano, eu vou embora. Aí me disseram, eu vou colar mais folha. Outros estão querendo vir arrancar as que tem. Irmãos, eu espero de verdade que quando houver a partida daqueles que falam de Jesus de verdade, não venham gente querendo mudar a palavra. Hoje nós temos, eu louvo a Deus pela igreja que eu congrego. Verdade, eu louvo a Deus por essa igreja, pelo missionário. Quem lembra do missionário há 30 anos atrás? Alguém lembra do missionário na televisão, 30 anos? Como que ele estava pregando? Irmãos, vamos abrir a Bíblia, bababá, bababá. Irmão, sempre do mesmo jeitinho. Palavra, evangelho, cura, libertação, sempre com amor. Continuamos na mesma tocada. E eu espero que esse ministério nunca mude, que sempre permaneça na presença de Deus. Que haja mudança, se for mudança para melhorar as coisas do ambiente do eclesiástico, para mudar o ambiente na igreja, não precisa pintar a parede de preto para ficar bonito para as pessoas virem, não. Eu não preciso fazer adaptação do mundo. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar nessa bênção, na luz, amém, gente? Que Deus dê essa graça para a gente. E, por fim, versículo de número 4, por não ouvirem a palavra, as pessoas vão fazer o quê? Desviarão os ouvidos do quê? E vão voltar? Irmão, eu me lembro, aqui em Pato Branco eu batizei uma pessoa, logo que eu cheguei em Pato Branco, eu batizei uma moça, ninguém vai saber quem é, eu batizei, acho que nem minha esposa vai lembrar quem é, eu batizei uma moça, que um mês depois do batismo, ela foi lá também fazer uma sessão de batismo na macumba, um mês depois, só que passou um mês que ela foi batizada, ela não foi mais na igreja, irmão. Ela não foi se encher de Deus. Quem lembra que a Bíblia fala, Jesus falou assim, ó, o demônio quando sai, ele procura um lugar para habitar, e não achando, ele volta para a casa antiga. Quem era a casa antiga? Diga, eu. Eu e você. Se você não se encher de Deus, o demônio volta a encher você de novo. De pensamentos, de ideias, de atitudes. A pessoa que ela, eu fui batizada, tudo certo. Não está, está lá, infelizmente, vivendo para o diabo. E eu oro, gente, e quando eu trago isso à memória, não é porque eu estou achando legal ou triste, é porque eu oro, Deus, essa menina é do Senhor, eu não aceito ela lá. Amém, irmãos? Eu não aceito isso. Agora, a intenção do Paulo para a igreja vai ter muita gente se desviando. Vai ter muita gente desviando? O versículo de número 9
Diz assim, ó, o Paulo, só para a gente entender uma coisa, o Paulo está preso, tá? E essa carta chegou até o Timóteo com a intenção de trazer novas da prisão que ele está. O Paulo estava preso depois de matar 3 pessoas, amém? Ele estava preso por quê? Por falar a verdade. Você percebeu que falar a verdade hoje da cadeia? Percebeu? Fala assim, você é homem, você vai preso. Fala assim, você é de pele branca, você é de pele escura. Irmãos, eu não estou aqui fazendo acepção. Tem coisas, irmãos, que passam do limite. Claro que existe um extremismo que nós não estamos agindo nesse extremismo, amém, irmãos? Amém? Mas acaba se tratando, às vezes, de forma que, colocando num pacote só, tudo que, às vezes, uma coisa tão simples se torna uma coisa tão pesada. Por causa de quê? Porque tem pessoas que, infelizmente, tristemente, acabam transformando aquilo que é uma coisa lícita, o que é uma coisa certa, só por causa do engajamento. Você percebe isso na internet? Que as pessoas gostam de dar uma aumentadinha só para poder, sabe, trazer uma moralzinha, ganhar moral. Eu quero apoio do fulano, eu quero apoio do ciclano. Irmãos, nós precisamos de Jesus, irmão. Amém? É dele que nós precisamos. Pastor, mas me atacam. Pode acontecer? Pode, e se atacar, justamente deve sim ser levado a sério. Tem que se apresentar, tem que ir até mesmo as instâncias acima, tem que procurar o que é teu direito. Agora, tem coisas, irmão, que as pessoas estão abusando, gente. E eu deixo essa demanda para outra hora. No versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito, para onde, gente? Para a Dalmácia. Presta atenção, olha para mim rapidinho. Tempos difíceis mostram que seleciona quem é crente e quem não é. Porque o tempo difícil o Paulo está sendo preso. Quando veio a prisão para o Paulo, o que o nosso amigo Demas fez? Acabou de ler aí. Fugiu. Na hora da dificuldade, o irmão, irmão, você me ajuda? Hoje não posso. Vamos orar? Agora não dá. Agora não consigo. Quando viu que o calo apertou, o que aquele crente, né? Crente não crente fez? Eu vou para outra igreja, vou lá que lá está melhor. Lá é mais fácil, vou lá em Tessalônica que não está tanta pressão quanto aqui. Aí quando ele sai, a Bíblia fala, o tal do Demas foi para, se ausentou, foi para Tessalônica, o Crescente foi para Galácia e para a Dalmácia. Então quer dizer, quando eles saíram, deixaram o Paulo sozinho. Então na hora do aperto, você vai ver que Deus seleciona os cristãos verdadeiros. Aí você vai ver que na hora do aperto, quem é crente e quem não é. Na hora da batalha, na hora da luta, você vai ver quem está com Deus e quem só está na religião. Visível, não é? Na hora do aperto, muita gente, Gente, tem muita gente abandonando. Tristemente, tem muita gente abandonando a fé. Muita gente abandonando a casa de Deus. Só que em contrapartida, Deus é bom, amém? Versículo 11. Só Lucas está comigo. Diga, ainda tem gente de pé. Pastor, só o Lucas. Mas o Lucas é alguém que está junto com o Evangelho. Quem está com o Evangelho, Jesus, diga amém. Está firme? Então não volte atrás, não desista. Porque só Lucas está comigo. Toma agora o que, irmãos? O Marcos, traz comigo, traz para contigo, porque me é muito útil para o ministério. Em outro tempo, Marcos era um homem que ele foi até desprezado pelo próprio Paulo. Porque ele não cresceu, não tinha amadurecido espiritualmente. Numa viagem missionária, até houve separação ali, um foi para um lado, foi para o outro, o Barnabé e Paulo dividiram ali as viagens, por causa que o Marcos, ele não queria levar mais com ele. Só que nesse momento, depois de um tempo crescendo com Deus, o que o Paulo fala? Pode trazer o Marcos, que agora ele vai ser útil. Ou seja, tem pessoas que ainda não estão conseguindo fazer muito, mas você é útil. Amém? Pastor, mas por que o pastor não chama eu? Por que eu não sou chamado? Por que Deus não fala comigo? Calma, que vai ter tempo para todo mundo fazer a obra. Ninguém é melhor nem pior que ninguém, amém? Aí diz, versículo de número 13. Quando vieres, traz o quê? A capa que deixei em Trode. Você acha que esse homem estava pedindo uma capa por quê? A capa por causa do quê? Por causa do frio, numa masmorra. Irmão, esse crente é crente de verdade? Que ele está onde, irmão? Dentro de uma prisão, comendo, né, daquele jeito. Com frio, e ele fala, traz uma capa para mim. E o Paulo era um menino de 15 anos.
Quem está um pouquinho mais de idade sabe quando faz frio, passa mais frio, não passa? Não é? Os músculos vão diminuindo, a pessoa vai ficando um pouquinho mais fraca, ela tem mais frio que antigamente. Paulo está um senhor de idade, pregando o evangelho, dentro da cadeia, e ele fala, traz uma cobertinha para mim, se puder, traz uma cobertinha. O Paulo que poderia ter feito tanta coisa na sua vida, ele perdeu tudo por amor à obra de Deus, irmão, por amar a Cristo. Ele diz, eu quero uma capa, traz para mim uma roupa, porque eu estou com frio. Aí ele fala, e traga também os livros e principalmente os meus pergaminhos. Irmão, o homem está preso, e ele sabe que depois dessa prisão, ele vai para onde? Vai ser decapitado. O que ele fala? Eu quero aprender mais, traz meus livros, enquanto eu estou aqui, eu quero ler, eu quero aprender mais sobre o Senhor. Quando você tem tempo, você lê um bom livro? Quando você tem tempo, você lê a Bíblia? Ah, pastor, não dá porque eu estava no Instagram. Ah, não dá porque eu tenho muita coisa para fazer. O Paulo, irmão, entregue à morte, ele fala, traz meus livros, eu preciso continuar aprendendo. Pastor de pastores está dizendo, eu preciso aprender. Aí a gente acha que está 15 anos na igreja, acha que sabe tudo. O Paulo está dentro de uma cadeia dizendo, eu preciso aprender mais. Você acha que precisa aprender mais? A gente nunca vai estar cheio o suficiente para falar que não precisa vir para um culto de domingo. Quem lembra que antigamente um culto de domingo era prioridade? Quem lembra antigamente? Não lembra antigamente? A religião não ensinava? Domingo é dia de ir para a igreja. A religião fazia isso. Hoje aprendemos que temos que ir para a igreja porque eu gosto de adorar a Deus, eu quero aprender do Senhor. Principalmente que dia, irmão? Domingo. De aprender, de você se encher do Espírito Santo, se louvar, vir de cabeça vazia, que é o dia, a maioria das pessoas conseguem descansar nesse dia, não trabalham. Então, o fato é, quantas vezes eu vou ter que me deparar com a palavra e perceber que eu estou mais adaptado com o mundo do que com as coisas de Deus. Porque quando você conhece Jesus, você também tem que adaptar a sua vida. Você tem que parar com certas coisas, certas práticas. Vamos falar a verdade, quem teve dificuldade na conversão para adaptar algumas coisas? Pastor, eu fazia isso, fazia aquilo, eu tive que ir parando com isso, eu tive que ir deixando isso, porque são coisas que eu sei que desagradam a Deus. E eu fui tendo que ser moldado. Então, assim, quando você conheceu Jesus, irmão, foi amor à primeira vista, amém? Eu termino, marquei 3 coisas para que você, se você quiser anotar, você pode anotar. Os tempos difíceis, eles vão mostrar o teu caráter. O tempo difícil vai mostrar que a palavra fez dentro de você. E o tempo difícil vai mostrar se você é fiel ou não. E o tempo difícil vai fazer você superar o presente século. Como assim, pastor? Porque o tempo difícil seleciona quem é de Deus e quem não é. Acredite, irmãos, nós vamos vencer. Acredite, nós vamos vencer. Por que nós vamos vencer? Que certeza é essa? O que o Pedro falou? Lembra que ele disse? Esteja sempre pronto para falar a razão da sua fé. Para dizer para as pessoas por que você crê tanto nisso. Eu creio que Jesus, irmãos, ainda que esse mundo me faça enxergar que eu sou a pior pessoa do mundo, se eu estiver com Ele, irmão, não preciso de mais nada. Quem crê, diga graças a Deus. Durante a pregação, você entendeu no seu coração que tem algo que você foi adaptando no passar dos anos? Pastor, eu fui adaptando algumas coisas, eu fui aceitando algumas coisas que eu não deveria. E isso foi fazendo que você entrasse naquela escalinha que o Paulo falou, né? Os amantes de si mesmo. Por que os tempos são trabalhosos? Por causa desse povo. Por que está difícil de ganhar almas? Porque a igreja não está trabalhando como deve. Quem é a igreja? O pastor? Quem é a igreja? Levanta a mãozinha assim, ó. Se você não está movido pela palavra, você não ajuda, se atrapalha. Não é para você sair, pelo amor de Deus. A gente escuta isso e fala que tem que sair. Não é para você sair. É para você se unir. Nós temos que nos unir para ganhar os perdidos. Quem entendeu, diga graças a Deus. Curve sua cabeça.